Diga glória a Deus. E muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isto, disseram: duro é esse discurso, quem o pode ouvir? Sabendo, pois, Jesus em si mesmo que os seus discípulos murmuravam disto, disse-lhe: isto escandaliza-vos? Que seria, pois, se viesse subir o Filho do Homem para onde primeiro estava? O Espírito é que vivifica, a carne para nada se aproveita. E as palavras que eu vos disse são Espírito e vida. Mas algum de vós que não creem, porque bem sabia Jesus, desde o princípio, quem eram os que criam e quem eram os que havia de entregar. E dizia, pois, isto, e eu vos disse que ninguém pode vir a mim, se por meu Pai não for concedido. Desde então muitos dos seus discípulos tornaram para trás, e já não andava mais com ele. Aleluia. E então disse Jesus aos 12: querei-vos também retirai-vos? E respondeu, pois, Simão Pedro: Senhor, para onde iremos nós, se só tu tens palavras de vida eterna? E nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho do Deus Altíssimo. E respondeu-lhe Jesus: não vos escolhi a vós os 12, e um de vós é o diabo. Isso dizia ele de Judas Iscariote, filho de Simão, porque este o havia de entregar, sendo um dos 12. Levanta a palavra de Deus aos céus e diga assim comigo: Senhor Jesus, nesta noite nós viemos aqui para buscar a tua presença. Fala ao nosso coração, porque nós precisamos de ouvir a tua palavra. Senta, não fecha a Bíblia, viu, irmãos? É bom examinar a Bíblia para não ser enganado pelos falsos profetas, mas são lobos devoradores. Louvado seja Deus. Vejo aqui esta passagem, irmãos, e eu analisando bem, eu vejo que Jesus, no seu ministério terreno, Jesus ele era muito cauteloso quando ele iria pregar a palavra de Deus. Jesus, conhecedor dos corações, ele sabia e conhecia, como conhece, a necessidade de todos nós. Deus, ele sabe porque é que nós vemos para a casa do Senhor. Da mesma forma, naquela época, aonde Jesus, na cidade de Cafarnaum, Jesus ali, ele fez muitos milagres. Jesus, ele fez muitos prodígios. Jesus, ele fez muitas maravilhas. A Bíblia diz, meus irmãos, no começo do capítulo 6, você vai se deparar que quando Jesus, ele começa a anunciar o Evangelho, ele começa, louvado seja Deus, a ensinar o povo acerca da sua palavra. Muitos ali se faziam que estavam ouvindo e dando crédito, mas de maneira alguma estava guardando em seu coração a palavra de Deus. A Bíblia diz no ministério de Cristo, por onde ele andava, Jesus, a multidão o seguia. Multidão de necessitado, multidões de coxo, multidões de paralítico, pessoas em busca de um milagre,
pessoas que iriam buscar verdadeiramente o Nazareno, aquele que tinha vindo da Galileia, aquele que tinha passado por Judeia, por Samaria, aquele que tinha passado por Jericó, e tendo feito ali Bartimeu enxergar, e ali louvado seja Deus. A fama de Jesus, meus irmãos, começou a se espalhar naquelas localidades, naquela cidade, naquela época. Então Jesus, ele conhecedor dos corações, como ele conhece a nossa vida, esquadrinha nossos corações e dá a cada um segundo as suas obras. Jesus Cristo, ele conhecendo o coração do ser humano, Jesus, ele multiplica o pão, multiplica o peixe e sacia toda aquela multidão, porque ele não podia despedir aquela multidão, louvado seja Deus, com fome. Por quê? Porque eles já estavam debilitados. Então Jesus Cristo, ele tinha que passar para outra margem. Jesus Cristo, ele não parava na sua localidade não, irmão. Jesus Cristo, ele andava fazendo a obra de Deus, a obra missionária. Jesus Cristo andava anunciando o reino do céu. Jesus Cristo levava o arrependimento de pecado. Jesus Cristo, ele pregava contra o pecado. Jesus Cristo verdadeiramente, meus irmãos, anunciava contra a iniquidade, para que as pessoas viessem entender e cumprir nesse mundo a vontade de Deus. Então eu vejo, louvado seja Deus, que Jesus, ele começa a pregar a palavra. Ele passa de uma cidade para outra. Ele chega em uma localidade e só tem um barquinho. Então ele pega esse barco e se desloca para outra localidade. Quando Jesus chega do outro lado, Jesus Cristo vendo a multidão indo atrás dele, então Jesus Cristo, ele começa a pregar a palavra. E a Bíblia é bem clara, meus irmãos, que seus discípulos, ouvindo a pregação de Jesus, eles começam a analisar o texto que Jesus Cristo, ele começa a anunciar, e eles começam a ser incomodados pela palavra de Deus, porque nós devemos entender uma coisa, irmão: a palavra de Deus nunca vai concordar com o teu erro, a palavra de Deus nunca vai concordar com a minha negligência. A palavra de Deus, ela tem um intuito de adentrar dentro do coração do ser humano. E quando tem boa terra, o Espírito de Deus, ele faz a sua missão, que é converter o homem do pecado, da justiça e do juízo. Mas quando o homem não aceita, segundo a palavra de Deus em seu coração, endurece o seu coração da palavra, ele padece e perece espiritualmente. E é o que está acontecendo nos nossos dias. Muitos não estão guardando a palavra e colocando em prática na sua vida. Tiago, em sua carta, ele diz que nós não devemos ser só ouvintes da palavra, mas devemos ser praticantes dela. O problema é que muitos hoje só querem ouvir, mas não querem que a palavra desça ao coração, para que o Espírito Santo ele possa converter e arrancar toda a impureza que se aloja dentro do coração do homem. O coração do homem, irmão, é onde o inimigo, louvado seja Deus, luta para guardar a semente do mal, para guardar a semente maligna, porque após ele infiltrar a semente do pecado dentro do coração do homem, dentro do coração da mulher, o Espírito Santo ele vai embora. Quando o homem não quer se arrepender, quando o homem não quer reconhecer, quando o homem verdadeiramente não quer se humilhar diante da palavra de Deus, ele começa a padecer. Sabe por quê? Por causa que ele não quer largar as suas práticas, não quer largar o seu pecado, não quer largar a sua negligência, não quer voltar o seu coração e dar ouvido à palavra do Eterno. Louvado seja Deus. Pensa que Jesus, ele brincava com a palavra? Jesus pregava era duro, irmão.
Jesus ele pregava verdadeiramente para que o povo se convertesse. E a palavra tem que ser anunciada para o crente se converter. Não adianta a gente querer mostrar na igreja que é crente, irmão, em casa ser outra personalidade. Não adianta. Deus ele está vendo tudo. Deus ele conhece a minha vida, conhece a sua vida. Deus conhece o meu coração, conhece o seu coração. Nós devemos usar duas personalidades. Temos que se converter dos nossos maus caminhos e deixar o Espírito de Deus transformar as nossas vidas. Louvado seja Deus. Porque quando a palavra é dura, o povo vai embora. Você vê aqui no capítulo 6, versículo 60, olha o que fala a Bíblia. Muito pois dos seus discípulos, ouvindo isso, disseram: como é duro esse discurso, quem o pode ouvir? Quando a palavra é dura, dá vontade de ir embora, dá vontade de ir beber água, dá vontade de ir no banheiro, dá vontade de ir para casa. Por quê? Porque ela cobra de nós, irmão. Ela vai no íntimo do coração do homem. A Bíblia diz que a palavra de Deus é uma espada de dois gumes. E ela vai dentro, meu irmão, do coração do homem. Ele vai entrar junto às médulas. E ela é para discernir os pensamentos e a intenção do coração. Se tiver maldade, tem que ser arrancada. Se tiver mágoa, tem que ser arrancada. Se tiver rancor, tem que ser arrancada. Se tiver algo de ruim, a palavra de Deus, ela vem com o objetivo de arrancar tudo mal do vosso coração. Então Jesus ele começa a pregar e anunciar o Evangelho. Os próprios discípulos que andavam com Jesus acham que eles disseram dessa forma. Eu acho que ele não está normal não. A palavra está dura. O povo está indo embora. Você sabe por que muitas das vezes tem campanha aqui que o povo começa, o povo não vem mais? Quando o pregador começa a bater todo o pecado, o povo não vem. Você sabe por quê? Porque o povo não vem para cá, não é para ouvir o que Deus quer falar, não. Vem buscar coisa do pregador. Mas aquele que adora, aquele que se converteu, aquele que é discípulo, aquele que serve, pode ser quem estiver pregando, pode ser um obreiro, pode ser uma ovelha, pode ser um dirigente, pode ser um homem de branco. Ele vem para cá, não é para fazer essa missão de pessoa. Ele vem para cá para ouvir aquilo que Deus tem para falar ao seu coração. Então veja bem, os discípulos começaram a analisar que a pregação de Cristo estava muito dura. O mesmo povo que tinha saciado agora a sua fome e a sua sede estava indo embora. Sabe por quê? Porque não estava em busca dele. Não era pelo aquilo que ele podia fazer, não. O povo estava em busca de algum sinal. O povo não queria se converter dos seus maus caminhos. E é o que acontece hoje. O povo vem para a casa de Deus muitas vezes para saber quem é o pregador, para saber se ora por revelação, sendo mentira ou não, passando um pouco, recebe. Mas quando a palavra é verdadeira, quando a palavra é direcionada, quando a palavra ela vem para converter, quando a palavra ela vem para salvar, quando vem para aumentar a fé, quando vem para dar ânimo, quando vem para dar força, quando vem para dar vigor, o povo não quer ouvir essa bandeira, porque sabe que é Deus que está falando ao seu coração. Então o povo começa a sair, ó. Dá vontade de ir embora, não dá? Por quê? Porque a palavra cobra, ela é viva. A palavra é viva e eficaz. Então Pedro começa a analisar: olha, Senhor, o povo está indo embora. Jesus não estava preocupado com multidão, não, irmão. Eu prego, porém faço campanha, eu não me preocupo com multidão. Eu não me preocupo com revelação. Porque quando Deus quer falar, Deus fala. Quando quer Deus revelar, Deus revela. Não precisa forçar Deus para Deus dar uma revelação. A melhor revelação se chama a palavra. A palavra surge
Amém. Jesus pregava para o povo se converter dos seus maus caminhos. Jesus não está preocupado com quantidade. Jesus está preocupado com qualidade. Então o povo começa a ir embora, porque a pregação está dura. E quando a pregação está dura, poucos vêm. É por isso que para a doutrina está vindo pouca gente. Sabe por quê? Porque a doutrina cobra de nós. E os crentes não querem ouvir cobrança. Os crentes querem algo que amassageie o seu ego, que concorde com o seu pecado. Amém? Ei, irmão, Deus é contigo. O irmão em pecado, o irmão chega e passa o recado: Deus é contigo. O traficante está na boca de fumo lá vendendo droga, o cara chega lá para evangelizar e diz assim: olha, Deus está contigo. Como é que Deus vai estar traficando mais ele, irmão? Isso é errado. Você tem que chegar e dizer: olha, meu filho, o Espírito Santo tem uma grande obra na tua vida, mas se você abrir o seu coração, o Espírito Santo, ele vai te converter dos teus maus caminhos, vai fazer tu largar essa droga e vai te levantar como um pregoeiro do Evangelho. Esse é o Evangelho que transforma, salva, cura e liberta, irmão. É o Evangelho verdadeiro de Jesus. O problema é que muitas vezes as pessoas não vêm para querer compromisso, passam muito tempo na igreja e vão embora. Por quê? Porque não vem em busca de servir a Deus. Aquela multidão estava atrás de Jesus só pelo sinal, só para saciar a fome, só para ver aquilo que Jesus fazia e não aquilo que Jesus queria com eles, que era o compromisso. Amém ou não amém? Então quando Pedro ele começa a analisar e vê o povo indo embora, chega para Jesus e diz: Senhor, o povo vai embora, o que é que nós vamos fazer? Jesus olha para Pedro e diz: tu não quer ir com eles também não? Em outras palavras, Jesus diz: eu estou preocupado com isso não, Pedro. Eu vim de desci do céu aqui para a terra, eu vou morrer, vou padecer, vou ser crucificado. Eu não estou preocupado com aquele que recebe ou deixa de receber. Eu vim em uma missão, pregar o Evangelho para toda criatura. Quem tem forçado será batizado, e aquele que não tem será escondenado. E os sinais seguirão os que creem. Então vemos, louvado seja Deus, que Jesus ele pegava pesado. O Evangelho de Cristo, irmãos, não é para concordar com o pecado, é para combater o pecado. Então Jesus, sabendo, pois Jesus em si mesmo, que os seus discípulos murmuravam e se escandalizavam entre si, que o povo estava indo embora. Tem pessoas que quando a verdade é pregada se escandaliza, porque a verdade cobra dele, a verdade cobra dela. E quem é que quer ser cobrado? Quem é que quer ser exortado? Eu prefiro que Deus use alguém e fale para mim que eu tenho que pegar e consertar o meu altar, de que ele dizer que Deus vai me dar um carro, que Deus vai me dar uma casa, que Deus vai fazer isso. Está tudo errado, porque primeiro devemos se consertar na presença de Deus. A Bíblia diz lá em 1 Samuel capítulo 3, quando Deus levanta o profeta Samuel, naquela época a palavra de Deus era de muita valia, porque naquela época ainda não existia a visão manifestada nem a revelação de Deus. Então o povo dava mais crédito. É tanto que quando o profeta chegava na cidade e perguntava: de paz a tua vida? Eu vim para cá para sacrificar e trazer aquilo que Deus me mandou falar. Era isso. Hoje não, hoje é diferente. Muitos se dizem profeta, sobe em cima do altar e querem fazer aquilo que o povo quer. Está errado. Tem que anunciar aquilo que Jesus manda. O nosso que deixe de ouvir, para que saiba que no meio deles houve um profeta de Nazaré, que é Jesus Cristo, aquele que verdadeiramente anunciou arrependimento para nós se convertermos dos nossos maus caminhos. Então Jesus ele já sabia e viu que os seus discípulos murmuravam e se escandalizavam, porque a verdade estava sendo pregada. O que é que acontece? Jesus Cristo continua o seu discurso. Então, pois eles queriam, Jesus disse que seria, pois, se vivesse, subir o Filho do Homem para onde primeiro estava. Jesus fala: o Espírito vivifica, a carne
para nada se aproveita, e as palavras que eu vos falo são espírito e vida. Olha para cá. Tem muito que se preocupa com as suas carnalidades, com as suas emoções, com os seus desejos, amém? Mas não se preocupa com a sua espiritualidade. Jesus está dizendo que para a carne, para nada vai se aproveitar, irmão. Que os discípulos tinham que se preocupar era com o seu espírito. Através do espírito vem a comunhão, através da comunhão vem a oração, através da oração vem a fé, através da consagração, e assim a intimidade. Era isso que Jesus Cristo estava falando. O espírito vivifica, a carne para nada se aproveita. Olha, meus queridos, deixa o povo embora. Verdadeiramente vocês têm que ter comunhão comigo e com meu Pai, porque vocês vão ver, se vocês orar, se vocês clamar, e vocês se arrepender dos vossos maus caminhos, o Espírito Santo, ele vai descer, vai encher a vida de vocês, e vocês vão ser cheios do poder do Espírito Santo. O problema é que muitos se preocupam com a carne, com os prazeres, com os desejos carnais, mas não se preocupa com a sua vida espiritual. E eu tenho observado nesses últimos dias que muitas igrejas estão perdendo a sua espiritualidade. Os crentes estão perdendo a força, o cansaço, o desânimo, o pecado está batendo muito crente. Devemos tomar cuidado, meus irmãos, para que nós não venhamos cair numa fraqueza espiritual. A apostasia dos últimos tempos. A apostasia vamos comparar com uma chikungunya. Ela deslastra toda a espiritualidade do crente. O crente fica abatido, sonolento, sem dar crédito, sem dar ouvido à voz do Espírito Santo. Então devemos lutar contra isso, para que nós não venhamos cair no laço do nosso adversário. Então Jesus estava falando para os seus discípulos que o Espírito é que vivifica, o Espírito é quem traz vida, o Espírito é quem traz vigor, o Espírito é quem traz ânimo, o Espírito é quem traz transformação, o Espírito é quem traz comunhão, o Espírito Santo é quem renova a nossa vida. Devemos verdadeiramente dar mais lugar ao Espírito de Deus. E devemos deixar de dar lugar à carnalidade, para que o Espírito Santo ele possa encher as nossas vidas. Porque se nós estivermos fracos espiritualmente, fica fácil o inimigo nos abater. Mas se nós estivermos cheios da graça, cheios da presença do Espírito Santo, fica mais difícil do inimigo nos derrotar. Amém? Ou não amém? Bata a palma e dê glória. Então vemos, louvado seja Deus, que os discípulos, louvado seja o nome do Senhor, vendo que o povo estava indo embora, já não andava mais com Jesus, o povo já tinha abandonado. Os discípulos queriam fazer a mesma forma, queriam abandonar Jesus. Por quê? Porque o discurso estava pesado demais. Não é que o discurso estava pesado, o problema é que o povo que não queria abandonar o pecado. Isso é a verdade. Muitas vezes tem pessoas que não se firmam na presença de Deus é por causa disso, porque querem andar de qualquer jeito, querem andar de qualquer forma, não querem andar da forma que Deus quer. Porque é fácil, irmão, andar na presença de Deus é só ler a Bíblia. A Bíblia diz: errais o homem não conhece essa escritura, nem tem um pouco do poder de Deus. Mateus 22, 29. E João 5,39 diz: examinar as escrituras, porque tem nelas a vida eterna, das que ele me testifica. E Apocalipse 1, versículo 3: bem-aventurado aquele que lê, que ouve e que guarda as palavras da profecia, que o fim está próximo. Aqui tem ensinamento, irmão, para andar com pudor, com modéstia. Aqui tem ensinamento para tudo. O problema é que as pessoas não querem ouvir, não querem dar crédito, não querem se compreender. As pessoas querem ouvir coisa para massagear o seu ego. Louvado seja Deus.
com Jesus não é assim não. A Bíblia diz que o ímpio não se sustenta na congregação Se tem alguém que prega a verdade, não vai se sustentar aquele que quer andar de qualquer jeito. Ele vai ter que ir embora. Por quê? É alguém que vai ir embora? Não. É a própria palavra que ele não quer aceitar que vai fazer ele ir embora por rejeitar a vontade de Deus. Esse povo foi embora por quê? Por que esse povo foi embora? Abandonaram Jesus? Porque não quiseram se converter. Não quiseram abandonar os seus maus caminhos. E da mesma forma, é os dias de hoje. A pessoa vem para a igreja, vê que a palavra é dura, não, vou ficar ali não, vou embora, vou para outra igreja. É assim, as pessoas querem encontrar uma igreja que se adapte nela, para que a pessoa possa andar conforme ela quer, não conforme Deus quer. A verdade é essa, amém? A pessoa às vezes está em pecado, em adultério, na fornicação, não vou ficar naquela igreja não, que aquela igreja ali é muito pesada, a palavra é muito pesada lá que prega lá, então não vou ficar não. Ela está dizendo para o próprio Espírito Santo: olha, eu não quero você na minha vida, eu prefiro ficar com os meus pecados. Só que no dia do juízo final, Deus ele vai prestar conta. No dia do arrebatamento, vai ficar para pagar o preço da rebeldia na grande tribulação. É melhor nós se corrigir hoje do que deixar para ser corrigido amanhã. O dia de amanhã só pertence a Deus. Então Pedro, ele vendo que Jesus estava pregando a palavra verdadeira, viu que o povo estava rejeitando a palavra e estava indo embora. Então Pedro, ele diz: Senhor, para onde iremos nós, se só tu tens a palavra de vida eterna? É isso que Jesus quer ouvir da boca das pessoas. Só o Senhor pode me salvar. Só o Senhor pode me converter. Só o Senhor pode me tirar do charco de lodo. Só o Senhor pode nos dar minhas vestes. Só o Senhor pode arrancar esses meus maus caminhos e dar força e graça, Senhor, para me abandonar e não aquilo que é mal diante da tua palavra. Então Pedro, irmãos, ele reconheceu tudo isso. Pedro diz: se só tu tem palavra de vida, essa palavra aqui, irmãos, ó, ela não morre, ela é eterna. Pode pegar ela aqui, tocar fogo, as consequências ela vai vir. Você pode pegar todas as Bíblias do mundo e dar fim nelas, mas o dono da palavra está sentado lá no trono, lá em cima. E hoje eu vou dizer: se nós não dependermos dela, para onde iremos nós, se só Ele pagou o preço para nos dar a vida eterna? Só Jesus tem chave no céu, irmão. E a chave no céu é a palavra de Deus. Amém? Louvado seja Deus. Fica de pé.